Que a graça do Mestre Jesus permaneça sempre em nossos corações. O tema de hoje é equilíbrio energético. No Livro dos Espíritos, Kardec define que tudo que existe no universo é formado de uma energia elementar denominada fluido cósmico universal. Tudo que existe. A matéria que nós conhecemos é composta desse fluido cósmico universal transformado. Tudo que existe. Também no Livro dos Espíritos existe a definição de espírito, que é o princípio inteligente. E para esse espírito, que é uma centelha, esse princípio inteligente, possa se manifestar na matéria, ele precisa de um corpo espiritual intermediário, composto de uma matéria mais etérea, para poder se manifestar, para poder se encarnar. Então, no momento do nascimento, esse espírito, envolto pelo perispírito, que é um corpo semimaterial, ou seja, uma matéria mais sutil, se une célula por célula no corpo do embrião, do bebê, ao nascer, durante a gestação, e nasce. E todos os seres vivos precisam de energia para viver. Nós obtivemos energia de várias fontes. Da luz solar, precisamos de receber luz do sol para nos nutrir. Precisamos do ar para respirar, fazer as trocas gasosas em nossas células. Precisamos da água, sem água não há vida. Precisamos dos alimentos, que são transformados em energia por meio do nosso sistema digestivo e nas trocas que são feitas em cada célula do nosso organismo. Então, nós precisamos nos nutrir de energia proveniente do sol, do ar, da água, dos alimentos. O nosso Mestre Jesus ensinou: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, ou seja, que vem da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que significa isso? Que, como foi dito, nós, seres vivos materiais, ou seja, nós como espírito encarnado, precisamos de energia para sobreviver. As energias materializadas como luz, ar, água, alimentos, mas também precisamos da palavra que procede da boca de Deus. E o que vem a ser a palavra que procede da boca de Deus? É justamente o resumo das leis e dos profetas, como disse Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Porém, muito embora lá está, Jesus disse primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, primeiramente Deus, para que nós possamos amar verdadeiramente a Deus, nós precisamos passar por um processo. Primeiramente temos que ter o amor para conosco mesmo, e depois amar o próximo. Primeiro nós temos que aprender a ter o amor próprio, se valorizando, nos entendemos como seres filhos do Pai Celestial, que nós temos uma função, uma missão aqui na Terra, nos reconhecemos importantes por isso, e também reconhecer nossos semelhantes como iguais, como pares, como semelhantes, igualmente importantes, igualmente irmãos, filhos do mesmo Pai Celestial, que devem ser tratados com o mesmo respeito, que devem ser tratados da mesma forma que nós gostamos de ser tratados. Aí vem o amor, o afeto. Então o amor, o afeto é o próximo meio de energia. Nós dependemos do amor e do afeto para viver, para a nossa nutrição. Uma pessoa que não recebe amor e afeto, ela desenvolve desequilíbrios emocionais e que são psicossomados e transformam em desequilíbrios físicos também. Depois que o ser aprende a ter esse amor próprio, amar o próximo, aí sim ele está preparado para verdadeiramente amar nosso Deus Pai, porque aquele que ama apenas a Deus e não ama o próximo, ele é um fanático religioso.
Então, quando a pessoa aprende a ter o alto amor, o amor para com o próximo, daí ele está preparado para subir os degraus e amar o nosso Criador, o grande arquiteto do universo, que tudo criou. E ao amar a Deus, ao estabelecermos essa união divina, que é feita por meio da prece, da meditação, da reflexão nos ensinamentos edificantes vindo de Deus, vindo dos seus profetas, de todos os seus grandes avatares que nos trouxeram conhecimento, nós conseguimos nos alimentarmos do amor divino, da energia vinda do divino, do mais alto. Olha só a profundidade disso. Então é um processo, nós temos que nos amar, amar o nosso semelhante, reconhecendo como iguais, que devem ser tratados da mesma forma que nós, e devemos buscar nos unir ao Criador. Por isso a palavra religião vem do latim religare, que significa religar, nos religar ao Criador. E o espírito simples e ignorante que foi criado precisa desenvolver esse sentimento, essa necessidade de se ligar, de buscar o Criador. Então, ao nos ligarmos com o Criador, nós entramos em contato e recebemos as suas energias benéficas que nos revigoram, que nos nutrem. O amor divino nutre todo o universo. Uma vez entendido isso, agora, e quando algo falta na nutrição? Vamos falar materialmente. Quando a pessoa não bebe água, ela pode ter problemas renais. Quando a pessoa não toma a luz do sol, falta vitamina D e a pessoa tem os sintomas. Respiração, é impossível conceber uma pessoa sem respirar. Sem respiração não há vida. E quando temos uma alimentação deficiente, surgem as faltas de nutrientes, falta de vitaminas, o nosso organismo começa a desenvolver doenças. Da mesma forma, ocorre com relação ao alimento divino, ou seja, da palavra que vem da boca de Deus, ou seja, do amor, para o afeto entre nós, para conosco mesmo, com nossos semelhantes e com o nosso Criador. Quando isso falta, nós entramos em desequilíbrio. Agora vamos falar da parte física. Todo mundo já sabe que quem não se alimenta adequadamente tem problemas de saúde. Agora vamos falar dos problemas que nós temos quando não nos alimentamos do divino, quando não desenvolvemos a espiritualidade. O primeiro sintoma é pessimismo, quando a pessoa desenvolve o hábito de tudo reclamar. Quem nunca se sentiu cansado após ter um momento de conversa com uma pessoa que só reclama? E a pessoa faz isso sem perceber, instintivamente. Porque, assim como no material, quem não trabalha, quem não recebe alimento, para não perecer, ele vai ter que tomar o alimento de alguém, ele vai roubar. No mundo espiritual isso é chamado vampirismo, quando os espíritos que não obtêm adequadamente sua energia precisam de sugar a energia de outros, seja espíritos encarnados ou desencarnados. Isso é um vampirismo. Assim ocorre também entre os encarnados. Um vampirismo entre encarnados. O pessimista, ele vampiriza a energia dos ouvintes. Pela falta de espiritualidade dele, de só ver as coisas negativas na vida, ao invés de acreditar e de entender que todas as dificuldades da vida servem para nos ensinar, para nosso aprendizado, não, ele prefere reclamar, torna-se um hábito de reclamar, e com isso ele suga as energias dos ouvintes, das pessoas em volta, e as pessoas sentem isso. O outro hábito de quem não se espiritualiza é a depressão, é a pessoa achar-se menos do que outros, são os pensamentos depressivos. A pessoa se deprecia, ela não se reconhece seu valor, e quando ela vai falar com alguém é só tristeza. Também suga as energias do próximo. A outra forma outro desequilíbrio seria a ira. A pessoa fica acumulando indignações e de repente explode em exasperação. E daí cria aquele clima difícil, e nesse momento também ela suga as energias das pessoas em volta, através da ira. Então, a maledicência, o excesso de tristeza, a ira. Aí vem o orgulhoso, aquele que, por não se espiritualizar,
em sua mente ele se acha mais importante que os demais. E ele maltrata, humilha as pessoas, sugando as suas energias. É o verdadeiro vampiro, chupando o sangue, a energia das pessoas. Também é o mesmo procedimento, é o mesmo processo. O egoísta, o orgulhoso, que se acha melhor que os demais, suga as energias do próximo. Como nos defendemos disso? Quando nos aproximamos das pessoas, nós temos que entrar em estado de prece, rogando ao nosso Pai Maior que auxilie essa pessoa, que ela possa enxergar o seu equívoco e possa também se aproximar do Criador. Quando nós nos aproximamos das pessoas, nós temos que entrar em estado de prece, para nos prevenirmos, para não perdermos as nossas boas energias, não perder nosso padrão vibratório. E essas pessoas, muitas vezes nós mesmos fazemos isso sem perceber. Quando nós não nos alimentamos da espiritualidade, começamos a desenvolver esses comportamentos não bons e sugamos as energias dos nossos semelhantes, através da reclamação, da tristeza, da ira, do orgulho e do egoísmo. Então nós temos que buscar a espiritualidade a fim de obter o alimento divino. Como? Prece. Desenvolver o hábito de agradecer. Em vez de reclamar, agradecer a bênção da vida, a bênção das oportunidades de aprendizado. Quando em tristeza, orarmos e pedirmos força para o nosso Pai Maior, para que nos ajude a atravessar as nossas dificuldades, que são passageiras. Tudo passa. Então nós devemos, quando em tristeza, nós temos o direito de chorar perante o nosso Pai Maior e pedir força para sair. Nós temos o direito de ficar triste, mas não devemos deixar que isso se torne algo comum. Buscar força ao nosso Pai Maior e ocupar nossa mente com coisas boas, com coisas edificantes. Para aquele que se ira, buscar se acalmar também em momentos difíceis. Quando perceber a ira tomar, procurar também em pensamento buscar a ligação com o Pai Maior para se acalmar e resolver as dificuldades também de maneira serena, calma, porque tudo é passageiro e tudo serve para nosso aprendizado. Tudo concorre para o nosso crescimento espiritual, nosso desenvolvimento. Com relação ao orgulho, ao egoísmo, a gente tem que se conscientizar, principalmente o hábito, segundo a forma de espiritualidade, depois da prece, da oração, meditação. Parar alguns minutos em reflexão sobre nossa vida, por que nós estamos aqui, qual é o nosso propósito e como está a nossa ligação com o nosso Pai Maior. Nesse momento nós vamos perceber as nossas mazelas interiores e percebemos que nós também somos frágeis, que nós também temos dificuldades e não somos diferentes dos nossos semelhantes, portanto iguais. Temos que desenvolver a fraternidade. Através da meditação nós podemos desenvolver isso. E por fim, para fazer a manutenção dessa energética, nós temos que desenvolver o hábito, a leitura edificantes. Leitura, ver vídeos, aprendizado edificante, aprender. Nós somos seres que estão em constante aprendizado. Não podemos deixar de aprender, nos acomodar. Buscar aprender, seja por bons filmes, bons vídeos, boas leituras, ouvir o Evangelho na casa espírita. Para aprendermos, para nos melhorar, sempre aprender, sempre buscar algo de novo. Ocupar nossa mente com coisas edificantes, com o aprendizado, com coisas boas. 2, prece. 3, meditação. 4, Evangelho no lar. É muito importante a prática do Evangelho no lar para fazer a manutenção da nossa espiritualidade. Ou seja, se não tivermos como fazer com outra pessoa, fazendo sozinho. Podemos colocar água sobre a mesa, fazer a prece inicial, leitura de um texto do Evangelho ou de outra obra edificante, reflexão, vibração pelo próximo, agradecimento. Simples assim. Evangelho no lar. Porque enquanto nós não nos espiritualizarmos, inconscientemente nós vamos sugar a energia do próximo. E também, mesmo essa energia não é uma energia saudável, não é uma energia... É melhor quando a gente comer algo muito industrializado ou comer um alimento natural. Existe uma diferença, o organismo percebe disso. Para a gente viver bem, plenos e com equilíbrio, nós temos que não buscar apenas o pão, mas da palavra que procede a boca de Deus, ou seja, desenvolver a espiritualidade. E torna a repetir. Prece, meditação, Evangelho no lar, buscar o conhecimento através do Evangelho, leituras, filmes edificantes,
nós não devemos parar. Espero que essa reflexão tenha ajudado a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus.